Bom dia, meus amigos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma situação que eu tenho visto aí pelas redes sociais, principalmente postados por bolsonaristas, postados por pseudo-jornalistas, né, antipetistas, porque o jornalista não tem que ser anti-nada, o jornalista é uma figura que tem que noticiar a verdade, os fatos, seja lá o que for, mas falar a verdade sempre, noticiar os fatos. Quando o jornalista assume uma posição política, ele deixou de ser jornalista e se tornou um político. Então nós estamos cheios de políticos jornalistas e não de jornalistas que cobrem a política. Há uma diferença muito grande entre essas coisas. É com relação à decisão do ministro Edson Fachin anulando os processos do ex-presidente Lula. O que está acontecendo? Eles estão dizendo o seguinte: olha, o Fachin não absolveu o Lula. Claro que não, claro que não. Ele anulou uma sentença. O que significa isso? Significa que aquela sentença não vale mais nada. Se aquela sentença não vale mais nada, a pessoa não tem culpa alguma, não é condenado de nada. Portanto, acabou. Então o que ocorreu ali foi o seguinte: por que o Fachin anulou? O Fachin anulou aquela sentença porque aquela vara de Curitiba não tinha competência para julgar essa denúncia contra o presidente Lula. A denúncia contra o presidente Lula é como uma denúncia contra qualquer pessoa. Um indivíduo vai ali e diz que você roubou ele, vai lá e te denuncia. Isso é a denúncia. E vai se apurar se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, né? E aí como que isso ocorre? Na hora que a denúncia chega à mão do juiz, o juiz tem dois procedimentos. Um é ele aceitar aquela denúncia e o outro é ele rejeitar a denúncia. Se ele rejeita a denúncia, ele diz: não aceita, essa denúncia não tem fundamento, e arquiva. Ou ele diz assim: eu aceito a denúncia, intime a outra parte para que ela venha se defender sobre essa denúncia. E o que ocorre com qualquer tipo de processo? Você tem processo trabalhista, você tem processo criminalista, você tem processo cível, você tem processo das mais diferentes, por exemplo, da fazenda pública, que é de impostos, cobrança de dívidas de impostos, tudo são processos. E cada um vai para um determinado setor do judiciário. O judiciário é dividido em setores. Por exemplo, se você der um tapa na cara de uma pessoa e essa pessoa vai lá e te denuncia, ela tem que te denunciar numa vara criminal. Se ela te denunciar numa vara trabalhista, o juiz da vara trabalhista não tem competência para julgar uma questão criminal. Ele simplesmente vai dizer: não é competência minha julgar coisas criminais. E declina da sentença, ela tem que voltar para a distribuição. A distribuição é: tudo quanto é processo vai para um lugar só e ele é distribuído conforme o tipo de denúncia que está sendo feita ali, conforme o tipo de acusação que está sendo feito. Então o que ocorreu? O caso do triplex, que é esse caso que o Fachin, que está sendo julgada a suspeição do Sérgio Moro, é uma ação em que diz que o presidente Lula comprou um apartamentozinho triplex. Aliás, é um lixo, aquilo ali chama de triplex porque era para tentar enganar a população como se fosse uma coisa de luxo, era um apartamentinho de 200 mil, 300 mil, né? E pegaram essa denúncia e fizeram ela onde? Em Curitiba. Na verdade, essa denúncia foi feita em São Paulo, na Justiça Comum. E aí arquivaram todos que estavam envolvidos nesse processo porque não tinha provas. Mas retiraram o presidente Lula, virou um processo que era contra um monte de gente, virou só contra o presidente Lula e levaram para Curitiba, dizendo que o triplex tinha sido compro com dinheiro da Petrobras. Aí, o que ocorreu? Todos os crimes cometidos contra a Petrobras vai para a Justiça Federal, não para a Justiça Comum. Era uma forma de tirar, levar para lá, porque já estava tudo acertado com aquele juiz de que ele ia fazer toda a malandragem. E ele recebeu. Ele não poderia receber. Ele teria que ter dito: isso aqui não é competência minha. E é tão descarado que na sentença ele diz assim: eu nunca disse, jamais, que esse triplex teve dinheiro da Petrobras. Se não teve dinheiro da Petrobras, ele não podia julgar. É muito simples, ele não podia julgar. Então o que o Fachin fez? O Fachin simplesmente disse: olha, ele não podia julgar, então essa sentença é nula. Dentro de direito a gente chama isso de nulidade absoluta. Então ele anulou tudo, acabou aquele processo, não existe mais condenação do presidente Lula. O que vai fazer? A denúncia volta como se tivesse sido feita hoje. E, de novo, o Fachin manda para Brasília. Lá também não tem competência para julgar esse processo. Lá, qualquer juiz que pegue esse processo, se ele receber, ele vai estar cometendo os mesmos crimes que o Sérgio Moro cometeu. O que um juiz de Brasília, seja ele quem for,
tem que fazer, é dizer, não é minha competência, isso é competência da Justiça Comum do Estado de São Paulo, porque aquilo lá não tem vinculação com coisas públicas. Aquilo ali, na verdade, é uma fofoca inventada que a gente sabe pela Rede Globo de televisão, a maior central de fake news do Brasil. Se o juiz lá quiser ser sério, ele tem que fazer isso, ele tem que dizer, não é minha competência, e mandar para São Paulo. E vai para onde? O triplex fica onde? Em Guarujá. Ele tem que ser julgado por uma vara criminal de Guarujá, da Justiça Comum do Estado de São Paulo. E lá, com toda certeza, viria se iniciar de novo o processo. O próprio juiz de uma vara criminal da cidade, da Justiça Comum de São Paulo, da cidade de Guarujá, pode simplesmente não receber a denúncia. Voltou a estaca zero, está na denúncia. Entendeu? Se a suspeição dele, que está sendo julgada lá no STF, a suspeição do Moro, que está sendo julgada lá no STF, e que tudo indica que ele será condenado por ter agido de forma parcial, porque ele não podia receber essa sentença, e todos os atos que ele foi fazendo dentro do processo demonstrava claramente que ele não era juiz, porque o juiz tem que agir como agiu o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não é petista. Gilmar Mendes é, aliás, um dos maiores críticos do PT. Eu sou advogado, eu militei dentro do Supremo Tribunal Federal, eu conheço aquilo igual a palma da minha mão, eu sei quem é Gilmar Mendes, e ele fez questão de lembrar isso. Ali ele agiu como juiz. O juiz não pode agir pela sua paixão política. Ele disse lá, eu fui indicado aqui pelo PSDB, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu estou muito à vontade, mas isso aqui é um absurdo, e o juiz tem que julgar. É assim, na hora que ele pega um processo, ele não tem que ter partido, ele não tem que ter paixão política, ele não tem que ter time de futebol, ele tem que se ater aos autos. Tem prova? Condena. Não tem prova? Não condena. Está provado que o cara foi parcial? Está provado. Aí ele mostra todo o corolário de toda a trama que foi armado. Para quê? Era para tirar o presidente Lula da eleição, porque se ele não tivesse sido retirado, ele estaria eleito. Hoje nós não estaríamos passando esses vexames que nós estamos passando aí com esse Jair Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Eu nunca imaginei que com meus 68 anos de idade eu iria ver um homem com um comportamento tão imoral quanto Jair Bolsonaro sentado na cadeira de presidente da República. Isso é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para todo mundo. Não se trata de direita, de esquerda, de centro, de nada disso não. A presidência da República tem uma liturgia. E o presidente que assenta lá, ele tem que respeitar essa liturgia. Eu não esqueço nunca de uma matéria quando José Sarney assumiu a presidência da República. Eu vi uma entrevista dele há muitos anos atrás. José Sarney era um homem explosivo. José Sarney ia para as reuniões da arena do partido do qual ele era o presidente, ele ia com a arma. Quando ele ascensou e sentou na cadeira de presidente, ele disse que a esposa dele, Dona Marli, disse para ele, você agora é o presidente da República, essa cadeira tem uma liturgia. E José Sarney mudou-se completamente, passou a agir como presidente da República, era um homem educado, nunca mais se viu José Sarney gritando, fazendo bobagens. Porque ele assumiu o cargo e assumiu que tinha que assumir a postura de presidente da República. É a liturgia do cargo. Entendeu? Todo mundo tem uma liturgia. Qualquer profissão tem uma liturgia que você tem que respeitar. Então, esse é o grande problema. Então, para finalizar, eu digo para vocês, o Lula é hoje livre. Não tem processos, não tem condenações contra o Lula. Anulou. Voltou para estaca zero. Está lá como se tivesse chegado a denúncia. O Fachin errou ao mandar isso para Brasília. Teria que ter mandado para São Paulo. Que se faça. A gente sabe que o Lula nunca foi dono daquele triplex, como sabemos que ele nunca foi dono do sítio, que ele nunca se envolveu com corrupção. O que há é uma perseguição ao presidente. Então eu queria falar para esses analfabetos jurídicos, e tem até advogado falando bobagem aí, eu fico assim impressionado com que academia, o que está acontecendo com as nossas faculdades de direito. A gente fica ouvindo tanta gente que se diz advogado e as pessoas não conhecem nada do direito. Se você não conhece, vai estudar, vai pesquisar. Né? Eu estudo até hoje. O direito é tão dinâmico, é tão sério, é tão forte que todo dia aparecem fatos novos. E você olha assim, o que é isso? E você vai lá e busca. Então o que acontece é que tem pessoas que são sem caráter, agem de má fé, outros até por ignorância jurídica mesmo sendo advogado. Tem muito advogado ignorante que não sabe absolutamente nada. Tem muito juiz ignorante que eu também fico me perguntando como é que um homem como Sérgio Moro passou num concurso público para juiz federal, que diz que é uma das provas mais difíceis. Como? Ele é analfabeto.
Ele não sabe o português. Como é que uma pessoa consegue passar num concurso para juiz com um nível cultural daquele? Não é possível, alguma coisa está errada. Eu não sei porque que alguém ainda não foi investigar esse concurso. De que maneira que entrou? Não pode ser assim. Então, meus amigos, não existe isso. O Lula está livre. O Lula está livre. E se recomeçar esses processos num foro competente, ou seja, o triplex lá em Guarujá, o sítio de Atibaia lá na comarca de Atibaia, o do Instituto Lula lá na comarca da cidade de São Paulo, todos na justiça comum, nós temos certeza absoluta que o Lula, que a sentença não vai prosperar, a denúncia não vai prosperar. Ela é falsa. Ela é falsa. Denuncia-se a pessoa para tentar atrapalhar a vida da pessoa, para favorecer grupos políticos. O Ministério Público virou um apêndice da politicagem mais vagabunda que tem no Brasil. É lógico que não são todos do Ministério Público. Nós temos muitos promotores e muitos procuradores que são decentes, que são honestos, que são sérios. E estão sendo prejudicados por isso, por esse tipo de comportamento daqueles procuradores de Curitiba. Tem muita gente boa no Ministério Público. E a gente tem que respeitar a instituição. Ela é muito importante para a vida democrática de um país. Agora, tem que afastar essas pessoas desonestas, esses procuradores desonestos, esses procuradores que fazem laufar. Para vocês entenderem, eles entraram com 17 processos contra o presidente Lula. Todos falsos. Desses 17, 12 já foram arquivados por falta de provas. Não tinha prova, era só para fazer uma notícia. Entrava com a denúncia de manhã, de tarde, e durante um mês a Rede Globo fazia todo o papel de divulgar como se a pessoa fosse bandida. Meu amigo, eu vou pedir uma coisa para você aí do seu coração, principalmente você que diz que é cristão, você que frequenta uma igreja. Lembra lá de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. E hoje é o Lula, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Se isso não fosse inibido como está sendo inibido, amanhã vocês iriam sofrer. Aqui na planície onde nós estamos aqui, ia lá uma pessoa que não gostava de você e te denunciava. Ah, você estava querendo ser político e daí a pouco tinha lá um cara te denunciando de crimes que você não cometeu, e a imprensa divulgando, e você estava com sua vida arrasada.